Olá, alunos do nono ano. Eu sou a professora Jéssica Burli e ministro componente curricular de Física. Nesta aula 1, nós vamos dar início à unidade 2, capítulo 1, Cinemática. Assunto: conceitos primitivos da cinemática escalar. E vamos meditar no versículo: pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Salmos 103, 11. Iniciando aí nosso estudo da cinemática, vamos definir alguns conceitos importantes. Primeiro, ponto material é todo o corpo cujas dimensões são desprezíveis em relação ao dado referencial. Exemplo, um transatlântico atravessando o Oceano Pacífico torna-se uma partícula, quando comparada à dimensão do oceano. Essa partícula não impede que algum tipo de estudo seja feito no oceano. Referencial, também conhecido como sistema de referência, é um corpo ou um ponto que adotamos como referência para analisar um determinado fenômeno. O referencial que adotamos com maior frequência é a Terra. Movimento e repouso. Imagine uma família que viaja em um carro pela rodovia. Nesse caso, o ocupante do veículo pode notar que se encontra em repouso em relação ao carro e, ao mesmo tempo, em movimento em relação à placa fora deste. Sempre que formos analisar as condições de movimento e de repouso de um corpo, devemos definir um referencial, considerando que os objetos podem se apresentar em movimento com relação ao referencial e em repouso com relação a outro referencial. Movimento. Um objeto ou ponto material estará em movimento quando suas posições em relação a determinado referencial apresentarem alterações com o tempo. Repouso. Um objeto ou um ponto material estará em repouso quando suas posições em relação a determinado referencial não apresentarem alterações com o tempo. Observação. Não existem repouso e movimentos absolutos, pois tudo depende de um ponto referencial adotado. Pessoal, para completar essa matéria, então, eu vou passar agora, vocês vão assistir um vídeo do professor Bill Tyson. Temos falado sobre a mecânica, que é a parte da física que estuda os movimentos. E hoje falaremos mais um pouco sobre isso, mas de uma forma diferente. Afinal, se a Terra está constantemente se movendo, quando é que alguma coisa está parada? Estar em repouso ou em movimento é uma questão de ponto de vista de quem vê o objeto, ou o observador. Na ciência, damos a isto o nome de referencial. Vamos ver alguns exemplos. Imagine que você está dentro de um ônibus em movimento, e neste ônibus existem outros passageiros. O passageiro ao seu lado está parado, pois você está em repouso. Mas este é o seu ponto de vista, ou seu referencial. O passageiro ao seu lado está parado em relação a você. Vamos imaginar a mesma situação sob outro referencial. Se agora você está fora do ônibus e ele passa por você, todos os passageiros que estão lá dentro estão em movimento. Desta vez, os passageiros do ônibus estão se movendo em relação a você. Outra situação ainda maior. Um prédio na sua cidade pode estar em movimento? Pode. Novamente, depende do referencial. Imagine que o observador está no Sol, olhando para este prédio. Este observador vai dizer que, assim como a Terra, este prédio está em movimento. Assim, repouso ou movimento dependem do referencial, ou seja, precisamos entender quem está observando para determinarmos se um corpo está em movimento ou repouso. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima!